Salve, salve, povo circulante, Rádio Busão no ar. Eu, Juliana Santos, convido vocês hoje para um rolê, para prosear aqui um pouco sobre a trajetória de Aquins Quintê. Aquins, seja bem-vindo na nossa rádio, viu? Que alegria ter você aqui. Uma honra estar aí. Né? Tamo junto, hein? Projeto maravilhoso aí, pessoal. Vamos que vamos. Que bom, que bom. Para o nosso embarque, Aquins, eu queria muito que você contasse de que lugar você vem. Que lugar é esse que habitou esse corpo na infância? Esse corpo que brincava, que se pôs em jogo, que existiu? Vou ser sincero pra você. Esse lugar que a gente vem, depois a gente vai entendendo depois de adulto. Mas eu acho que eu venho de um lugar, pensando seriamente, talvez de um lugar do não ser também. Porque dentro dessa sociedade, quando eu me entendo quando gente, na minha infância e adolescência, ainda mais no mundão da forma que é posto, tentar arrancar essa humanidade. Ao mesmo tempo, eu posso te dizer que esse lugar que a gente vem dentro de família, dentro do nosso pessoal, sempre foi uma ideia de aquilombação muito forte, a qual fez que a gente não fosse destruído por esse mundo que tenta diariamente tirar essa humanidade. Então é isso, eu me criei zona norte de São Paulo, dentro de várias paradas rolando, tanto de racismo pra caramba, muita bebida alcoólica, muita treta, e ao mesmo tempo, muito amor também, né? Uma família também se entendendo, compreendendo as tretas da vida, e tô aí, feliz pra caramba também. Da onde eu vim, nessas tretas de sair andando, de conseguir desviar das armadilhas, e muito feliz também que do outro lado o samba, a alegria, a nossa família sempre fez de uma forma pra gente poder ficar firme. Que legal, Aquins. Você traz umas referências já na sua fala, mas eu não queria começar por aí, eu queria voltar ainda nessa infância, né, desse lugar que você falou que já tem muita coisa acordada, né, o que é esse menino nesse lugar, né? Quais memórias, ou qual é a memória dessa criança? Você consegue lembrar assim, essa memória de uma criança, da sua criança? Né? O que você mais fazia nessa infância? Eu sempre gostei de música, sempre gostei. Eu acredito que o samba, ele também foi telhado para várias chuvas. O samba, assim, tá ali, tá ligado? Fundo de quintal mesmo, assim, sou apaixonado até hoje, assim. E desde muito novo, eu fui sempre muito ligado à música, à rádio, muito mais que televisão. Sempre me identifiquei mais, e também o lance da memória, de decorar algumas paradas, eu sempre fui cantor desde novinho, assim. A gente tinha um grupo de pagode, chamava Começo de Vida. Eu tocava tamborim e cantava, mas eu não sei cantar, eu cantava por causa da memória. Então essas memórias pra mim é muito forte por esse lado que eu ainda trago pra você de família. E aí por outro lado, na coisa do mundo de entender, eu lembro de muito silêncio também, muita vergonha, a pessoa muito pra dentro. Tá ligado? Também, escola e sala de aula, eu lembro muito pra dentro, assim, pá, não... vergonha de dialogar com as pessoas, pá, de responder uma pergunta simples numa sala de aula. Isso eu tô ligado. E por outro lado, a música, a arte me salvando. Olha aí, você trouxe dois contrapontos, né? Você trouxe esse mundo expansivo da música, que te pôs em jogo, e também esse lado mais introspectivo, né? E aí eu quero entrar um pouco na poesia, que a sua poesia talvez seja esse lugar, pelo menos do pouco que eu te conheço como escritor, que você é super genial aí com as suas obras. Acho que você tem muitas publicações, tem participações em várias antologias, dessa escrita, seja na poesia ou nos contos, que revelam muito desse lugar para fora, e traz um silêncio que ele vai sendo revelado conforme você adentra as palavras, né? Não é? Gostei. Eu te conheço há um pouco tempo também, né? Até no começo você estava falando sobre isso. Mas a sua escrita traz essa sua memória. Legal você falar isso do samba, né? Porque o samba tem vários sambas, e aí o samba fala da dor, mas também fala da alegria, né? Tem um livro que ele é muito legal, que ele chama... Eu acho que chama O Pan-Africanismo do Abishogun, que é um pensador aí da Zona Leste de São Paulo, que ele traz essa coisa forte do samba, que ele traz o samba como a música do negro brasileiro, assim, né? E aí ele fala de como tem tristeza e amor, né? Você vai pegar ainda mais essas pessoas pretonas mesmo, tipo o Aniceto do Império,
Clementina de Jesus. Você vai ver essa galera sempre com um olhar que tem um lance de uma tristeza, né? Porque não é fácil ser preto brasileiro nesse Brasil, é de guerra, e ao mesmo tempo tem uma coisa com essa música nossa, né? De um êxtase muito louco, muito importante, sabe? Muito da hora. E na poesia, cada vez mais eu vou entendendo. Por isso que eu acho que é importante, eu brigo muito, quando eu trabalho com arte e educação, com a leitura. Eu acredito que é importante nós chegar cada vez mais próximo pra gente poder não se abandonar, sabe? Compreender as armadilhas, compreender, vai dando uma força muito louca. Tem um poema que eu gosto que chama Reza, que é para Logum Edé, que para mim essa coisa de ancestralidade, o que eu acho de mais interessante para mim é importante é saber que nós somos filhos, às vezes, de uma ancestralidade de pessoas que são muito importantes, sabe? Não vai dar pra... Eu já sei comigo mesmo que não vai dar... Eu não posso morrer de qualquer jeito. Mesmo tendo... Entender as armadilhas, entender que tem ancestralidade. Então a gente parte de um lugar que não é o que o racista falou sobre nós. Então quando eu penso que eu sou filho de Logum Edé, filho de um príncipe, né? E aí eu penso na nossa realeza, nesse rolê que a gente faz, eu vejo a Cooperifa como uma realeza, eu vejo os movimentos culturais, eu vejo a roda de samba, eu vejo o futebol de várzea como realeza, e eu tenho que honrar esses espaços, né? Então nesse poema Reza, que fala, Logum Edé, a vida no que dê, 2 para o fé, dê coragem para viver, sensibilidade de mulher, me dê honra para sofrer, resguardo pro que der e firmeza se eu tremer. Logum Edé, pelo amor me dê, o bom que o senhor é, concentração no fuzuê, aprendizado como quiser, veneno pra melhor ver, verdadeiro um cafuné pra não sentir a mercê. Logum Edé, eu que custo pra entender, o deserto que vier saúde pra conter, deposite o axé quando a vida for doer, logo bem que se quer de sempre o de ter. Logum Edé, e na vida eu vou temer, força pra dar pé e cadência pro querer, calmaria na maré, fruto pra colher, faísca que minha fé pro amor me suster. Logum Edé, a vida dela no que dê, de mim toda posse, sacia no jejum, elegantes da ralé e a feiura nos varrer, a tristeza que não coce, o coração a dar rum, gui garité quando a vida for chover, eu conto com Oxóssi nas contas de Oxum. Logum Edé, pra ser bom e eu saber, pro complexo a bebé, o ofá pra abater, concentração no banzé e certeza se pender. É isso mesmo que a gente é, motivo bom pra morrer. Logum Edé. Salve, salve. Então, né? Isso, né? Eu acho que, sabe, tem um lance, assim, de compreensão que eu acho que essa ideia nossa de ancestralidades que tentam toda vez nos tirar, eles nos dão um significado para continuar essa trajetória. É isso mesmo. Tá entendendo, minha parceira? Olha aí, gostei de ver. Você trouxe até Logum Edé pra conversa. Bom, tem que trouxe tá o junto. terreiro, né? Que é a nossa base, a nossa sustentação. A gente falou da sua infância um pouquinho, né? Desse lugar de partida do nosso embarque. Você trouxe o terreiro, que é um espaço de sobrevivência, de articulação para todo ser humano preto, né? Pra gente estar aqui hoje, é muita luta nos terreiros. As entidades, a ancestralidade. E eu lembro uma vez de uma conversa que a gente teve, um dos lançamentos do Cadernos Negros, se eu não me engano, lá do 37 ou 38, e que o Kut fez uma fala de abertura e você virou para mim e falou assim: esse é um grande autor que a gente precisa reverenciar. E naquele momento você me fez lembrar de uma coisa que eu aprendi, a gente fala hoje, né? Que a gente fala muito hoje, de reverenciar os nossos ancestrais em vida. Né? Eu sinto que a sua produção e a sua atuação na vida traz esse lugar. Né? Você sente isso também? Como que é isso para você? Ou não é? Né? Ou está em construção? Como que tá para vocês? Eu acho isso, porque nós também, nesses tempos que nós estamos de como é o mundo hoje, 2023, esse capitalismo, é tudo agora, né? O ontem já não, a gente não tem dentro dessa sociedade, mas eu acredito que várias pessoas também, várias comunidades têm um respeito à sua ancestralidade e o que veio antes, né? A gente mastiga as coisas, respeito, não precisa ser tudo atropelado e tal, né? Eu penso comigo mesmo que é muito importante olhar para quem veio antes, né? Minha família é matriarcal, uma avó
que faleceu com 102 anos de idade, uma mulher super inteligente, aquela matriarca mesmo de organizar a manutenção da casa, né? De entender com pouco dinheiro todo mundo se alimentar, de como, tipo assim, né, mano? Muita inteligência de entender de como manter firme a nossa aldeia, o nosso quintal. E aí eu não consigo, para mim, é muito importante olhar para quem veio antes. Quando eu penso em literatura, quando eu penso em futebol, quando eu penso em samba, nessa arte é muito importante olhar para trás, né? Olhar quem semeou. E também entender essa arte dessa galera. Tem muita arte antiga que é super atual também, né? E eu sou muito grato a essas pessoas. Eu acho que na minha apresentação, assim, nos meus releases, fica brincando com isso, né? Tentar ser essa manutenção, ainda mais com o audiovisual, de olhar quem veio antes, assim, porque nas rodas de verdade mesmo, e aí não tem a ver nem com sucesso, tem a ver com arte mesmo, essas pessoas são imortais, né? Por isso que fizemos um documentário do Zeca da Casa Verde. Quando eu conheci o Zeca da Casa Verde, foi em Beirada de Campos, os caras cantando samba enredo, nada de um minuto de silêncio. Aí na hora que eu comecei a adentrar a obra, eu falei, nossa, muito bom, assim. Muito inteligente, faz uma arte muito bacana, assim. Então, como não olhar para trás, né? Como não manter sempre viva essa chama? A gente sabe quando a gente fala de arte, ainda mais desse rolê nosso de negritude, de samba, de como as pessoas brancas elas são toda hora regravada, reverenciada, 1 milhão de filmes. Quando eu fiz o documentário do Zeca da Casa Verde, quase não se tem obra de sambistas pretos, mas só que de sambistas brancos de São Paulo você acha. Quase, então, tá ligado? Eu acho que é um dever também nosso, sim. É uma responsabilidade nossa cuidar dos nossos templos, desses nego velho que são os verdadeiros griots, essas negas velhas também, tá ligado? Nossas memórias, né? A gente tem a nossa cultura, ela é sustentada pela oralidade, né? Você trouxe o samba com muita força, né? Muitas das nossas memórias estão no samba, né? Você citou a Clementina, né? A gente tem São Paulo Geraldo Filmes, né? Que tem uma outra melodia. Você trouxe o Zeca, né? Que foi uma participação do Ô, seu Ju, eu filme. quero falar mais uma coisa ainda disso. Licença, Pode aqui falar, pode. rapidão. Mano, ó que louco assim, quando a gente pensa nesse escritor, o Kut. Que é isso, pra mim ele tá entre uma das pessoas que além de produzir muito, produz muito bem. É, como que uma pessoa dessa as pessoas não lê, é tão pouco conhecida? Tá ligado? Que barato louco isso assim. Às vezes eu fico pensando nisso e falo, caramba, como que o sistema, como que o jogo, como o mercado literário, como é um mercado sujo também, né? Porque, tipo assim, era pra ele estar, tipo, sabe, entre as pessoas grandes de ser lidas diariamente também. Porque ele produz muito e muito bem. Os textos dele são muito legais, os contos e os poemas. E como assim, né? Tipo assim, tem hora que dá uma tristeza, dá uma preocupação, que parece que nossa arte também precisa passar pelo crivo dos playboys, eles precisam dar o aval para as pessoas ler o Cult, para as pessoas ler, conhecer Cadernos Negros, né? Você vai em várias rodas, a galera não conhece muito, quem conhece é o nosso povo que está próximo. Como assim não é uma leitura obrigatória nas escolas? Como não apresenta isso para os jovens que estão aprendendo a ler? A gente sabe que foi importante para nós a leitura de Cadernos Negros e a gente sabe que será e é importante quando a gente apresenta para essa juventude que está começando a ler e se vê ali e fala, poxa, tá falando da mulher preta, tá falando do cara negro, tá falando de uma quebrada aqui da Zona Sul da Leste e tal. Então é identificação, né? E aí, vou só voltar naquela coisa que a gente estava falando do samba, porque era onde eu queria chegar, que é o samba vem da oralidade, e a gente vai cantando, vai repassando, né? A palavra sempre existiu entre nós, né? A palavra como um grande, você falou do templo, eu gosto dessa imagem que você traz do templo, né? Dos nossos templos, que sejam elas pessoas ou as ações que a gente faz nesse mundo, né? Como marca de resistência. A palavra é um dos templos, então seja ela no samba, musicada, seja ela nos livros, e que a gente por teimosia, a gente escreve, não é isso? É por pura teimosia e resistência. E aí talvez como é um lugar em que não nos querem atuante, porque foi criado um arquétipo pra gente, né? De sermos serviçais, estarmos em um lugar determinado. Então essas pessoas, seja o Cult ou a própria Conceição Evaristo, né, que
depois dos 60 anos, que ganhou visibilidade, e aí entra como visibilidade como um gênio da categoria, né? Como se fosse a única negra preta da história, né? O único negro preto da história. E aí a palavra templo, ela persiste, né? Tem quem conseguir acompanhar a biografia do Akins pelas redes, vai ver que ele tem várias entrevistas. Tem uma entrevista sua que você fala assim, os brancos, fala exatamente isso, né, dessa coisa da legitimação da população branca, né, que tem o domínio dessa conjectura, porque é uma estrutura bem elaborada, né, mas milhares de coisas estão acontecendo na periferia, né. Eu te conheci num sarau, né, no sarau da Cooperifa. Milianos, né? Nossa, Milianos, 2023, nossa. Início dos anos 2000, né? Foi 2004, 2000, por aí mesmo. Nossa. E na efervescência da nossa produção, desse Templo Palavra que sempre existiu, né? No seu quintal, no meu quintal também, de uma família que tem uma avó como uma grande referência, né? Dessa mulher que fala uma vez e a gente escuta, não é? A palavra ela tem que ser dita e bem dita. Não é? A palavra tem que ser dita e bem dita, e as nossas matriarcas ensinaram isso muito bem. Então, eu sinto que hoje a sua produção está no lugar da palavra bendita, né? E você traz a musicalidade dessa oralidade da nossa ancestralidade e traz a presença também, né? Da resistência. Tem um trechinho de um poema que eu até anotei aqui para não esquecer, que aí já vira uma pergunta. Vamos ver se chama nostalgia, Doce Nostalgia. Como vai a cor do seu cheiro e a alegria do sorriso, como tem passado? Nossa, hein? É sua! É pergunta? Né? Boa. Bom, olha só, nossa, alegria como tem passado. Você vê, eu sou uma pessoa que eu sou bem feliz, apesar de várias paradas, né? Tô sempre sorridente, sempre tirando uma onda. E eu procuro manter desse jeito, eu tenho passado bem. Eu tô, cada dia mais entendendo as armadilhas, também a gente vai ficando mais velho, é que nem jogo de futebol, né? Jogo de futebol você vai ficando mais velho, chegando no quarentão, a bola corre e você já não corre tanto, deixa a bola correr pra você aprender no jogo. Eu tenho passado muito bem, assim. O meu último livro, o penúltimo livro, que é o Muzimba, Na Humildade Sem Maldade, você vê aquela capa lá, um sorriso, né? Aquilo lá foi mó treta pra mim poder publicar. Porque eu tava bastante preocupado, porque o meu amigo ele fez uma quebrada e tal, que é uma capa bem interessante, né? E eu tive que conversar muito, porque ele tá sempre dando risada, sempre parece, eu fiquei com medo de ser tipo assim, um negão alegre, né? Pra não cair nesse arquétipo, nesse estereótipo do barato o bicho tá pegando e ele tá aí dando risada, né? Aí eu fui trocando ideia com várias pessoas, militantes, pessoal de quebrada, e todo mundo vai lá e fala, mano, mas você é um cara super feliz, assim, você é um cara que é sua identidade também, você é isso também, sabe? Então, eu procuro também compreender, usar isso como arma também, quando eu sei que é importante, né? Mas tem passado bem, assim, tô aprendendo a construir as coisas, a gente tá sempre produzindo também entre o audiovisual e a literatura, né? Aprendendo a escrever, isso que você traz da palavra é o que me encanta também. Essa palavra bem escrita que eu digo, essa melodia toda, assim, né? Não tô pensando na coisa do formal, mas nessa arte, né? Você vai ver um filme, você vê um diálogo muito interessante, que você sai cheio de interrogações, né? Você vai vendo... Então, essas paradas, assim, me encantam de verdade, assim. E eu tô sempre buscando, ainda mais quando sai do lance do previsível, né? A gente tá falando de música, a gente acompanha muito música. Quando é o previsível, quando é uma ideia, aí às vezes mas quando tem algumas compositoras que pensam em ousar, aí é muito legal. Essas palavras. E eu tô nessa busca aí também, tentando sempre se reinventar também. Acho que nossa cara é sempre se reinventar e fazer arte, manter um sorriso bacana, né? Um sorriso negro traz felicidade. Traz felicidade de verdade. De verdade, oxe. Isso mesmo, já diz o samba. Já diz o samba, né? Aí é um sorriso Dona Ivone Lara, né? Dona Ivone Lara. Outra maravilhosa, tá vendo? A gente tem que se orgulhar, né? E olhar como você disse também, né? As pessoas talvez tragam algumas pessoas negras como se fosse o... Nossa Senhora, como pode, né? A gente sabe que pode, é verdade isso que somos, né? Essa arte é verdade, mano. Essas pessoas que são ferreiros, que trabalham com mecânica, é verdade. Que trabalham em construção, é isso mesmo. As pessoas são maravilhosas. Ainda mais se
se não impedirem, né, de produzirem seus trabalhos, de viverem suas vidas, né? As pessoas são maravilhosas. Pra nós não é nenhum espanto, né? Não é, não é. E não deve ser, Não deve né? ser. Não deve Tem que ser ser. normal, né? Natural. Natural, É né? isso. Chegar na escola e ver, pá, ouvir, ó que legal, pá. Um lance nosso e tal. Você falou de escola, e você também falou dessa coisa da importância de ter essas referências na escola, né? Porque é isso, na escola pública é onde nós estamos, né? A grande maioria de nós estão ali. Como começou essa coisa da leitura? Onde você Louco, lia? né? Onde você lia? Olha só, porque até 96 também, era isso que eu tô falando pra você, na escola, na sala de aula foi embaçado, assim. Poxa, eu lembro de várias coisas de racismo até a quinta, sexta série, várias, tipo, depois eu fui comprar livro que as professoras davam aula pra mim, Sueli, sei o nome das mulheres tudo. Tipo assim, perseguia de verdade, velho, perseguia, assim. E aí eu ficava com muito medo, porque minha mãe é uma mulher muito rígida, minha mãe. Sabe ligado? Aquelas pedagogias de favela mesmo, e pá, poucas ideias. Então eu ficava com medo, porque as mulheres perseguiam. Aí chegou os momentos que minha mãe começaram a confiar e tal. Mas eu, na sexta, sétima série, ó, eu sempre me envolvi com samba. Aí entrou a ideia do rap, que aí nisso o rap, do barato da consciência mesmo, do pá, sabe? Do chacoalhão mesmo, foi assim, importantíssimo, assim, pá, porque eu acho que talvez se eu tivesse só, não sei, talvez a vida é várias paradas também, mas naquela década de 90, talvez se eu ficasse só na ideia do samba, talvez eu não ia conhecer nem metade dos livros que eu acabei conhecendo. Em 96, 97 comecei a me envolver na minha quebrada com os caras que já eram mais velhos e até uns caras que era do começo do Núcleo Cultural Forçativa. Então foi uma aula monstra, assim, eu viciei. Eu lembro, tipo assim, da sexta pra sétima série eu mudei totalmente. Foi aí porque conheci o grupo DMN, o primeiro disco dos caras cada vez mais preto. Eu andava com o boné 4P, era zoado mais que tudo. Mandei bordar lá numa mulher, ela bordou 4P, o pessoal aloprava, né? Zoava demais, que é isso e tal, né? Poder para o povo preto, o pessoal, vixe, nada a ver e tal. Mas a partir daí abriu-se um leque, assim. Então eu fui Leo Negras Raízes, Alex Haley, o Malcolm X, né? A biografia e pá. E aí abriu-se, tipo assim, aí eu comecei a me envolver mais com uma galera do rap. E essa galera de 90 ainda trazia muitos debates, né? Então a maioria das rodas eu ficava de chapéu, vendo os caras conversar, trocando ideia. É o fascismo, é o racismo. Mas caramba, o que os caras estão falando, né? Nós andava numa galera da Zona Norte, nós tínhamos uma posse, chamava Homens de Atitude Negra, as ideias. Mas tudo jovem, né? A maioria das pessoas lá, ninguém continuou nesse rolê de arte, cultura, eu continuei, fui fazendo minhas correrias. Então tinha uns 2, 3 lá que os caras, meu, tipo assim, lia demais e tal. Lia muito. E aí foi, poxa, mano, aí a partir daí eu viciei. E aí a partir daí também foi importante o audiovisual de pensar o cinema negro mesmo estadunidense e tal. Aí os irmãos Ruggles, aí começaram, meu, tinha todos os VHS, assim, né? Duro Aprendizado, Perigo para a Sociedade, todos esses filmes que foram referências também para a década de 90. Foi daí que foi abrindo o leque, assim, de... Foi essas suas inspirações para começar a atuar como diretor? Nossa, eu acho que como diretor ainda, pra pensar nesse audiovisual, poxa, ó, eu tô cada dia mais gostando, né? Minha meta é estudar muito roteiro, assim, porque eu tô cada dia mais, poxa, adorando contar história, assim, tô aprendendo a contar história também. Mas eu acho que o audiovisual foi mais ainda foi nesse rolê desse não ser, né? De olhar e não se ver também, né? Pensar cinema brasileiro, mano. Cinema brasileiro é né? É um quarto de brincados playboy, né? Até hoje você vai ver e fala, caramba, outra história de um cara rico, né? Ah, outro moleque preto armado, né? Toda vez, né? Que você fala, ah, mano, aí também não é, né? Não somos isso, né? Somos muito mais que isso e tal. Acho que foi nesse rolê, assim. E também nesse rolê de memória. Eu acho muito louco a fotografia. Eu acho muito louco olhar fotos antigas, filmagens antigas. Adoro, né? Acho que todo mundo gosta. Depois o Facebook se ligou nisso e coloca lembranças, né? E mexe com a galera de verdade. E mexe com a gente, né? Então quando a gente tem essa coisa da memória, é muito louco, assim. O primeiro documentário, eu Vaguei os Livros. Saímos com uma câmerazinha, pá. E aí ele veio... A primeira ideia foi porque eu sofri racismo numa livraria lá no Tatuapé. E aí a resposta foi tipo um documentário, assim, uma coisa, né? Uma coisa louca assim e tal. E a partir daí falar, mano, acho que nós temos que cada dia mais se envolver também, que é a nossa cara também, eu acho que a gente tem que se apropriar também, e aprender a fazer, né? E dar um passo de cada vez e tal.
o roteiro do Vaguei Entre os Livros, você fez sozinho? Como que foi essa Nossa, produção? nossa, Você foi deu uma coisa louca, velho. deu uma costurada. Né? Foi. Porque isso, eu queria falar de racismo. O Alan da Roda que foi importantíssimo nesse rolê. Não, legal, tal. Eu queria fazer 25 minutos, já sabia disso, né? Ele falou, pô, 25 minutos falando de racismo vai ser osso, hein, mano? Falei, Kate, né, mano? Poxa, né? Bom, vamos dividir os temas e tal. Conheci o professor Amailton nessa época aí também, que ele, tipo assim, me deu a aula de literatura africana. Que aí foi legal também, que eu adentrei de entender de literatura africana. Eu falei, caramba, que barato da hora, né? Eu tenho um livro bem legal lá que chama Literatura Africana, Literatura Necessária. Que a partir desse filme eu comecei a pesquisar, dentro dessa pesquisa. Isso é o bacana também, né, do audiovisual. Nós fizemos um agora de Mestre Sala e Porta-Bandeira, e toda vez que a gente trabalha com história, né, a gente aprende muito. É uma aula, né, velho? É uma aula sempre, do futebol de várzea foi de samba. Então nessa época aí foi muito gostoso. Foi eu, Matheus Subverso, o Alan da Rosa. E o Alan da Rosa brigando, aí brigava, mas brigava que tudo, velho. E debatendo, pá, como que faz. Foi muito massa, assim, foi muito legal, assim. Depois do resultado, eu tive que dar um passo atrás e reconhecer que ele estava certo. Não, ouvi os mais velhos. Ouvi os mais Eu falei, velhos. não, você, irmão, parceiro, você estava certo naquelas fitas lá. Tem que ouvir os mais velhos. Você já deu um spoiler aí do seu novo documentário? Conta um pouco mais sobre... Nossa, velho, chama Guardiões do Carnaval, Gira a Bandeira Guardiões do Carnaval. Tem um nego velho da minha quebrada que ele chama Carlinhos. Carlinhos, tal, Carlos Alberto. Ele foi um importante mestre-sala do Camisa Verde e Branco da década de 80. E eu sou um maior fã desse cara. Desde criança eu vejo ele, pá, pum, na quebrada, passando. E aí entra nesse rolê de ancestralidade. É uma pessoa que tem que ser assim, né, meu? Conhecida, né, pela galera, né? E então começamos a pesquisar, entender essa dança. Uma vez eu entrevistei ele na minha casa. Entrevistei porque era fevereiro falei, vou fazer uma entrevista com o homem. E a entrevista acho que foi tão interessante, tão forte, que ele também é um personagem muito... Que eu falei, pô, acho que rola um documentário, né? Acho que vale a pena fazer um corre pra fazer um documentário dele e tal. E depois nós pesquisando, fomos aprendendo que o mestre Sala não vive sem uma porta-bandeira. Não tem como. E o mestre Sala e a porta-bandeira não tem o porquê ser um estandarte. Então são os protetores do carnaval por causa disso, os guardiões, né? Porque aquela bandeira talvez seja uma das coisas mais importantes da escola de samba. E eles chega a ser mais importante até que o presidente da escola, essa bandeira, né? Que todo mundo reverencia e tal. Então foi massa, assim, a pesquisa, foi um aprendizado, né? O Alan da Roda também participou desse filme, né? Discutindo esse corpo, entendendo, né? Eu, pessoalmente, acabou o carnaval agora, eu não me ligo em nota de carnaval, eu não me ligo em melhor ou pior. Eu gosto ainda, talvez seja uma coisa nostalgia, mas eu gosto da magia do carnaval, da alegria. Eu não entro em debate se é de notas, né? De como, talvez nessas grandes produções que virou o carnaval. Uma outra pessoa que discute legal sobre isso é o Beto Sem Braço, nos sambas dele, ele traz isso. E o escritor Ney Lopes também, que é outro que ele tem várias referências. Então, ele vai discutindo dessa evolução do que virou o carnaval. Eu, pessoalmente, não entro, mas eu me encanto com os compositores, com as baianas, eu me encanto, independente. E com os mestres Sala e as Portas-Bandeiras, que é o filme. E no seu documentário você traz essa reflexão? Como que tá? Ou o seu foco é centrado nesse encantamento do porta... A gente traz um pouco dessa reflexão dessa perca da identidade da negritude, sabe? Do capoeira, porque tem uma referência forte que a capoeira e hoje em dia as pessoas precisam se adequar talvez ao bailarino, à bailarina para agradar esses jurados, né? São impostos dentro desse rolê. Então, entra um pouco nisso, porque precisou ter esse contraponto, porque a galera trouxe de verdade. Falou, poxa, essa dança aqui é nossa, né? Tem uma hora que a Ana Reis, ela vai trazer, ela fala, pô, você vai numa escola de dança, tem várias. Flamengo não tem mestre Sala porta-bandeira. Isso só se aprende na escola, no rolê ali. Não tem como, é um rolê nosso, assim. E aí traz essa coisa para não perder essa identidade, essa magia, né? Que esse capitalismo selvagem, esse rolê não faça a gente perder o que somos, né? Tá ligado? É importante, meu, importante. Chegamos a fazer eu fiz um poema
para esse que o meu parceiro musicou, que é a trilha sonora, que a gente fala feliz de quem tem pelo que morrer, que não se esvai, não caminhe infame e fútil. E sabendo que tem que voltar, ter pelo que crer, é bom ser útil. Feliz de quem tem o que defender, símbolo embaixado em suas cores. Ergue alto, vive mesmo é pra ver, eternizados seus valores. Feliz de quem impõe um pavilhão, e mesmo triste se impõe com altivez. Que mesmo bem, abatido assim por dentro, faz do samba movimento e oração. É feliz quem protege e guarda sua porta-bandeira, quem após a quarta-feira ainda impõe seu estandarte. É feliz o sambista mesmo ferido, o mestre Sala que não cala, com seu olhar ferrenho defende a arte. Feliz, né? Eu acho que quem tem o prazer, quem tem o orgulho, tem o que defender é muito importante. Sim, sim. Você trouxe essa questão do que se transformou o carnaval hoje, né? Nessa lógica em que abriu as portas e que a essência foi se esvaindo em algumas escolas, né? Então você traz nesse poema bem bonito, né? Dessa constância, desse valor mesmo, né? De que se tem. Eu tenho memórias de infância, por exemplo, de todo mundo ir para fazer festa junina. Vou pegar uma coisa que é bem básica na quebrada, né? Nesses festivos da quebrada. Então todo mundo se junta, tá todo mundo trabalhador, todo mundo pagando o máximo que consegue ali das contas, mas se junta e faz uma festa todo mundo junto, né? É isso. Que é uma magia, né? E aí o carnaval, eu tenho memória de carnaval, meu pai era sambista, né? Eu lembro que o que ele me deixou de herança foi um pandeiro, né? Toco mal o pandeiro, mas tá lá como herança. Mas essa devoção e desse prazer de fazer, sem necessariamente ter algo em troca, né? Quando você fala da nota, essa nota é para quem? Né? Você trouxe uma lógica, a lógica de mercado mesmo, é uma lógica mercantil. Né? Tem um ranking das melhores para as piores. E mais uma vez a gente entra numa lógica que talvez não seja nem a nossa. Ou passa a ser porque a gente começa a acreditar. A viver isso, né? Tanto que as escolas tradicionais não fazem parte. Então, mais, né? Poucas pessoas pretas nas direções, né? Tá cada dia mais. Talvez, será que. Sei lá, fico pensando às vezes, será que é por causa disso que ainda nós temos esse rolê da troca, esse rolê do prazer, né? E o mundo, como tá, né? Parece que cada vez mais pede-se menos disso, né? Em tudo parece que a vida, né? O futebol, os caras apropriou do barato que parece que as pessoas não têm mais alegria, né? De fazer uma coisa que é pra ser gostosa, né? Não parece que é mais prazeroso. Quando nós era na nossa década até 90, 2000 e pouco, as pessoas faziam isso com prazer, com alegria, rindo, sambando. Agora não, né? Agora elas são cada dia mais duro, né? Cada dia mais empedrada, cada dia mais um robô. A lógica do trabalho? A lógica do trabalho, né? A lógica da resposta, né? E também cada vez mais descartáveis, né? Você não serve mais, né? Ah, tem outro, vem bagulho, é louco, né? Barato é louco, assim. Como lida, né? Como que a gente faz arte dentro desse rolê? Não é possível também, né? Porque como que a gente faz? Rolê, né? Como que a gente faz arte dentro desse rolê? Como que a gente faz? Como que a gente faz as coisas acontecer, né? Como que faz pra rolar? Como que faz não perder o prazer? Não deixar ser uma pessoa angustiada, né? Poxa, velho, porque outras pessoas conseguem virar, às vezes, grana comendo as coisas, tá ligado? É louco. Eu também reflito sobre isso, assim, como, né? Como não perder a alegria de fazer barato, né? E como? Você não consegue? Como você consegue? Não sei, eu fico tentando... Eu acho que vale a pena pra nós que tá produzindo, fazendo arte, que às vezes pega um pouquinho de dinheiro, ter uma administração muito bacana, assim. Tá ligado? Investir cada vez mais, né? Eu acho que... eu fico, pelo menos eu comigo mesmo, eu fico toda hora pensando nesse rolê de como a gente pensa esse tempo, otimiza, reflete sobre essas publicações. Eu tenho um mau cuidado agora pra publicar as coisas, assim, né? Pra dar uns tiros certos também, né? E principalmente com prazer, né? Fazer uma coisa que primeiramente... seja feliz para quem tá produzindo. Por exemplo, esse documentário, para mim, eu estou muito feliz comigo mesmo, porque eu acho que eu dei um passo à frente. Não se encerra, né, que a gente vai correr mais, deu um passo à frente. Com a literatura eu penso do mesmo jeito, assim. Com a literatura, o último livro, esse Muzimba que eu publiquei, ele me dá uma coisa louca assim, porque em menos de 6 meses nós vendemos quase 2.000 livros, que foi um marco.
Eu, pelo menos, para conseguir articular. Depois, na hora que eu precisei, talvez, desses meios de comunicação, mesmo entrando em contato com outras coisas que poderia ser mais forte, parece que rolou um apagamento que me deixou, na época, triste. Hoje em dia eu compreendo, falo, cara, bagulho é louco, né? É um sistema aqui do... Sabe, noutra hora. Então, agora, quando eu penso em publicar outras coisas, eu tenho calma, não tenho pressa para publicar um trabalho, mas aprendendo cada dia mais ter estratégias para poder trabalhar. E primeiramente é isso, talvez uma coisa tão legal quanto foi esse livro, certo? Que seja uma coisa muito legal, e também como que a gente faz para poder ter calma, prazer, olhar, identificar os rolês, né? Eu acho que às vezes eu percebo do nosso pessoal, às vezes, muita empolgação, assim, no primeiro momento, aquele êxtase, depois um vazio. Então aprender a trabalhar no meio do rolê, assim, né? Para não ser nem tanto pá, nem tanto lá, né? Ali no meio do campo. Para não perder, principalmente, o prazer, assim, pela vida, o prazer por esse rolê nosso, assim, tá Ser ligado? mais capoeira, então. Ter mais Bom, jogos. mais ginga, mais né? ginga. Cada dia mais voltar pra dentro, né? Olhar pra dentro, olhar nossas... Porque eu acho que sempre foi esse rolê também, né? Quando a gente... Em trabalho, no rolê, a gente vai pra base. A base é 1000 graus, né? E a base que nós estamos falando é isso. É uma roda de samba, é uma roda de capoeira. É o espiritual, né? Beber água, dormir bem, né? Tudo isso tem a ver com nossa produção. Isso vai refletir diretamente quando nós subimos no palco, quando a gente dá as palavras, o que a gente come, né? Tudo isso influencia, né, velho? Estamos aprendendo, né? Estamos no caminho de aprendizado. Tá indo bom, tá indo bem. Estamos indo bem, estamos indo. Se cuidando cada dia mais, aprendendo. O bagulho é louco. Que ótimo. Akins, além do documentário, como que tá o futuro das produções literárias? Nossa, um rolê que eu fiz, que eu tô gostando assim bastante, são os contos também. Eu tô com vontade de publicar um livro de contos. Assim, eu publiquei um no Cadernos Negros no 42, que chama Pólvora, que é um conto pesadão, né? Ah, morou, meu. Eu achei muito interessante aquele trabalho. Aí eu fiz uns outros lá. Eu tô pensando nisso, de como que faz pra poder uma publicação dessa. Mas eu tô falando pra você, tipo assim, estratégico agora. Agora não dá pra publicar de qualquer maneira, assim. Eu também publiquei ano passado um livro, que foi a primeira vez que eu escrevi, que chama Rosas Periféricas. História de um teatro maloqueiro, 10 anos, né, contando a história desse grupo aí de teatro. E aí foi uma biografia também, que eu adorei, assim, ter escrito. Eu nunca tinha escrito uma biografia, tá? Ficou bem bacana, assim, que aí também eu achei legal que foi um passo à frente, assim, né? E aí foi um trabalho pra galera, e a galera que distribui, que trabalha esse livro aí, pá. Mas eu achei legal porque é um outro rolê que eu gosto bastante, é de biografias, né? Eu tenho muitas biografias lá, de samba eu tenho várias, assim. Aí eu gosto de ver também, pá, né? De saber como que é as ideias. E eu acho que é um caminho também a se trilhar, né? Já que gosto de contar a história através do audiovisual, posso pensar também de pensar nas escritas também, de biografias e tal. Você tem algumas publicações de poemas, né? E os seus contos foram publicados nas antologias. Isso. Né? Então talvez esse seja o seu novo projeto. Assim. Pode ser, né? Porque eu tenho 3 livros, né, de poemas. 3 livros de poemas, é isso mesmo, né? Tem umas antologias que eu participo, pá. 3 livros de poemas, aí eu acho que dá pra pensar um de contos, pra dar uma... Isso tem um barato louco também, porque tem uma galera que eles gostam muito de diminuir a poesia, né? Eles falam que é o primo pobre da literatura e pá, né? Tem uma galera que diminui, mas só que eu acho que também é muito importante também. A poesia eu gosto bastante, eu acho que ela movimenta, ela tem esse rolê, né, do abre e fecha mistério também, que é massa também, né? Então eu gosto também, tenho o maior orgulho de ter feito. E um dos livros ainda de poesia erótica, então aí já viu, né? Isso onde eu queria chegar. Você passeou bastante pela poesia, né? O seu recente trabalho, para chamar assim, dentro da poesia, é sobre esse erótico, né? A gente vem discutindo bastante sobre a questão do sagrado feminino, da relação do corpo feminino, então com várias hashtags, vamos falar assim, né, utilizando a linguagem do momento. E aí você traz uma questão da poética erótica, pensando também o masculino, né, que sai desse lugar só do ato sexual, de referenciar o que é efetivamente essa conexão, né, desse corpo que penetra, ou desse corpo que se permite penetrar também, né? Isso, Conta né? um pouco da sua poesia erótica. Eu acho que ela vem nessa pesquisa, vem nessa evolução também o que é nos dado, o que nos é dado, né?
erotismo, quase a gente não navega nisso, né? Na afetividade. A gente respira muita pornografia, né, velho? O ser humano, as pessoas respiram muita pornografia. Então, quando a gente entra nessa ideia de se pensar esse corpo masculino, feminino, esse corpo negro, pô, a gente começa também a descobrir um outro mundo, uma outra relação conosco, né, meu? Pô, o que me fez adentrar essa literatura erótica é pensar a literatura erótica no Brasil, nossos corpos em literatura sempre humilhados, né, sempre expostos de uma forma negativa, né? Um dos maiores escritores de literatura erótica é o Gregório de Matos. Aí quando você vai adentrar no trabalho dele, o que ele fala de mulher preta é 1000 graus, assim, né? Tá ligado? E aí, por outro lado, também, eu acho que quando a gente vai evoluir nesse debate, nós entendendo nós enquanto homem com esse corpo também, né? Esse corpo também que foi também massacrado, humilhado, né? Pô, de várias formas. Acho que tem alguns momentos no livro de Um Defeito de Cor que ela traz isso pra caramba, assim, mano, sabe? Durante a escravização, né? Do estupro, pá, do rolê, né? E aí de como a gente lida com esse corpo também, humanidade, né? Longe da fera que nos apresentaram. Então, essa literatura erótica que eu tô tentando também produzir. Eu acho que em algum momento também era essa coisa do homem para mulher bastante, que é legal também, que é a nossa cara também. E agora também tentando entender nós enquanto homens, e nós, né? E qual que é o nosso lugar, né? E essa intimidade, como que a gente tá se olhando no espelho, né? Tá também pensando numa ideia de higiene, tá se pensando além do que não é dado, nos é dado e tal, tá ligado? Então foi importante por causa disso, e esse livro de poesia erótica que eu tenho, escreveu eu e a Nina Silva, que ficou bem massa, né? Que eu incorporo os nuances de libido. E depois produzi uma antologia erótica com o Kut, que aí foi um rolê massa, assim, né? Preto Mel de Chamigoso, né? E Ah, você aí, podia recitar. nossa, hein? Você Uma lembra? erótica. Uma erótica, Ah, né? eu podia. Uma erótica, legal, né? Eu acho que tem uma que eu gosto bastante, que é a Fora de Padrão, né? Que foi Você um fez rolê. aqueles cartões, não foi? Que você fez os Poxa, cartões? foi. Aqueles cartões também rolou muito legal, né? Que é o Quarto Escuro. Nossa, na época, foi 2013, né? Que tem o prático lá. Nossa, esse trabalho é muito legal. São os 4 poemas, mas essa Fora de Padrão, ainda mais pra época, que vai falar das mulheres preta gorda e pá, pra época ainda, hoje em dia, se abriu mais os debates, é legal, ainda bem, né? Pum. Mas na época era mó tabu também, que louco, né? E na época nós estamos falando, quando eu escrevi esse texto é 2010, 2011, quando nós escrevemos ontem, né? É isso. Louco isso, né? Tô nem vendo celulite, sonho corpo menos light, se namoro com apetite, sem um ser que dite, uma mulher sem sedite. Milenar são nossos hits, nada a ver com o Facebook, atravessa o megabyte, temos tudo a ver, estamos kits, e pra eles, feios, um vadio e uma biscate. A gente herda um padrão pálido que arde, acumulamos a pedra que nos taca o covarde. É rap o nosso beat, em sintonia com as biate, mesmo que ninguém cite, nem novela, nem paparazzo, nem site. Ei pretinha, encorpa, vitalidade não pouca, na cintura nada de Europa, um seio que não caiba na boca. Tire a voz do mute, grite, queira, farte, a cena é black boot, nem aí, paz white. Só assim o dedo flagra, uma mulher não fria, quero coxa menos magra e topicas pras estrias. Uma africana que me furte, menos luz, mais arte. O que meu sexo curte, a faísca e a pólvora no blackout. Não fere o corpo nem por Deus, nem nas tretas que peleje. Eu vou colar com os meus, sempre a dofona do jeje. Teu lábio que visite, o mais escuro de minha parte, eu sei que é bom, põe no repeat, que meu eu gozo com seu eu reparte. Nossos corpos que se revoltem, teus beijos que me assaltem, se não duros os seios os soltem, o orgasmo se quente que saltem. Pra eterno qualquer foda, uma pique meu cabelo. A minha cara é uma cara de modelo, uma modelo eternizando outra moda. Fora de padrão e a milhão, o VAT. Corpos negros entre curto e se curto. Sei o gordo beijo mordo pela night. Não é revolta, é amor e muito. Boa! E é legal ouvir poesia erótica porque traz um tema que para nós é muito caro, né? Que é
da multiplicação, né? De nos mantermos vivos, né? Dentro de um projeto de nação em que nos extermina, falar de erótico é falar de vida. Certo, não é? bonito. Não Falar é? de resistência. A gente sabe, pra mim é isso. Uma das maiores demonstração de luta contra o racismo é a família preta, assim. Dando rolê. Isso daí é uma coisa que pros racistas é 1000 graus, assim. É um barato, um ato de, né? Caramba, a família preta, né? Porque foi uma das bagulho de destruir nós mesmos, né? De afastar nós, né? E é louco trazer esses rolês quando pensa em família preta e pensa em questão racial, porque a gente, ainda mais nas nossas infâncias, escutamos muito isso de clarear mesmo a família, né? De não ter, Melhorar né? a família. Meu, pra caramba, forte isso, né? Essas expressões, que é isso, marcam muito a nossa biografia, né? Então, quando a gente se percebe numa família preta, porque é isso, a gente também se percebe dentro de uma família preta, e com todos os atravessamentos da sociedade, né? Minha mãe, por exemplo, é uma mulher preta, gorda, com várias questões. E quantas delas também não existem, né? Então, produzir arte traz esse lugar de reflexão, mas de fortaleza, né? E eu acho importante a gente firmar isso, né? Porque eu acho que não é em vão que a gente assume esse compromisso. Né? Você não escreve à toa, você não se produz. E a gente vê as coisas acontecendo, porque tem um ditado na quebrada que fala que também é nas menores que nós vê as maiores, né? Nas menores também. Sim. E aí, às vezes, a gente pode não ter essa resposta, mas a gente, quando declama um poema desse, quando pensa outros textos, essas paradas que nós fazemos também, a gente vê, mano, as pessoas vêm trocar umas ideias, agradece por ser vista, por ser, né? As pessoas se vê no texto, nas músicas, nos filmes. Isso é muito louco, assim, né? As coisas estão acontecendo, né? A gente tem que partir mesmo desse lugar, saber que essas palavras que estamos colocando no mundo, elas têm força de verdade. Assim. Tem força. Você falou que a poesia é considerada o gênero menor, mas eu digo que é o maior porque ela é o que penetra com mais força, né? Porque ela vai exatamente na emoção, é bem no cardíaco, né? Então é nesse lugar que atua. Então quando alguém ouve um poema, seja ele de quem seja, né? Você citou o Gregório de Matos, que foi uma navalha na carne na época, né? Tem muitos poemas que foram odiados, né? Enfim, ele sofreu várias retaliações também dentro daquela época, né? Mas são poemas que ardem os ouvidos, mas que desestabilizam uma estrutura. E aí a minha pergunta é, qual que é o teu poema que você sente que desestrutura a nossa base, a nossa estrutura? O que desestrutura a nossa estrutura? Nossa, o que eu fiz assim, que eu acho... Não, eu acho hoje eu acho que aquele conto é o que pá. O Pólvora, né? Acho que esse Pólvora aí, ele pega assim mesmo de verdade, assim, a galera, assim. Mas os poemas, assim, porque vai de tempo em tempo, é louco o poema, né? Porque o Valeu, lembra o Valeu lá no começo? Esse Valeu. Muito Valeu. Fiz novinho, né, meu? Valeu. O Duro no Cabelo também foi isso que... O Duro no Cabelo foi o poema também que a galera, tipo... Foi o que ganhou prêmio lá também de literatura, né? Ganhou um prêmio com esse poema. E é louco porque tempo em tempo a gente vai... Tem uns poemas que rola de verdade, assim, que a galera quer ouvir sempre. O da família também, eu trabalho com arte e educação. Esse poema da família é impressionante como as crianças adoram, assim. Acho que eles gostam por causa da memória, que é muito grande o texto. E também sempre tem o nome de alguém, assim. Pô, tá falando de mim e tal. E aí, a partir disso, a gente construir também essa árvore nossa, né? Porque é isso que está trazendo também, reconstruir isso, assim, é muito importante, né? Então, acho que tempo em tempo tem uns textos assim que eles vão pegando, tem parece que é da hora, mas é foda São Paulo, que aí já vem nas tretas, né? Agora, uma coisa que eu fico pensando hoje em dia com texto, eu fico tentando mais parecer com esses... Tipo, eu gosto muito do samba, assim, de novo, nessas ideias, de talvez de não ser uma coisa que tão exposta aos textos, e aprender a fazer igual o pessoal do samba. Acho que minha referência é samba, assim. Demais, tipo, eu gosto cada dia mais do ritmo e tá falando 1000 coisas sem falar nada e tal. Adoro isso, tô aprendendo a fazer dessa forma, assim, tá ligado? Mas o livro Muzimba é o livro que tem mais textos que eu acho que desestruturou a estrutura.
né? Tanto em questão, porque ele é dividido por um rolê de samba, de amor, né? Tem os poemas de amor lá, Minha Preta, lá acho que é tipo um clássico também, louco, de amor. Tem um outro que é umas coisas mais intrínsecas, que tem esse daí, Doce Nostalgia, né? E aí tem um outro que é debate com o racismo, que aí tem Duro no Cabelo, Preta não mulata, se a preta não é mulata, tem vários, assim. Então, eu acho que nesse rolê, assim, tem várias coisas pra cada momento, assim. Boa, desestruturando. Bom. Você desestrutura, mas você estrutura quando atua como educador? Nossa, meu, como educador, eu gosto pra caramba, né, de pensar coisa da arte e educação, assim. Rola demais, né? Como acho que deve ter visto que eu falo dessa experiência da Fundação Casa e dessas experiências também com literatura também nesses rolês de fábricas de cultura, de casas de cultura. Porque também a literatura dentro desse rolê nosso de arte, educação, de audiovisual, de música, a literatura, se a gente não consegue colocar ginga, brincadeira, a galera tem vários traumas de escola que fala, ah, mano, tem que ler e escrever, pá, né? Eu lembro quando eu chegava nos rolês que os pessoal era obrigado a fazer aula de literatura, era o pessoal tudo brigando, que, mano, eu odeio ler e escrever. Aí declamando os poemas, não é porra. É isso, mano, é isso também. Aí já abrir, já trazer para outro debate. Então, acho que o arte educador, né, a pessoa que trabalha com educação, e seja lá qual for a área, respeitar esse aprendiz, esse aluno, essa aluna, e tentar trazer para esse rolê nosso, né? Pô, eu acho que esse trampo nosso é a ferramenta, quando nós somos educadores, para debater assuntos importantes para nossas comunidades. Isso tem que ser o meio campo, não é nem o final, o meio, tá ligado? Como a partir daí debate, eu fiz um livro com as crianças do CCA Palmares, também de forma independente, eu pedi pra garotinha de 14 anos escrever o prefácio. A mais brava que tem lá na quebrada, lá no Menino Matarada, a mais brava. Reclame, pá, né? Tá 14, 15 anos, essa idade também, que tá conhecendo várias coisas, então a cabeça fica milhão. Ela falou, mas eu tô aprendendo a escrever. Eu falei, mas tem que ser você. Dei exemplos de prefácio, pedi pra ela escrever. Ela toda animada escreveu. E ela traz isso no texto. Eu falei, não, pode escrever o que você quiser, tá suave, vai. É mesmo, pode ser sincera. Então ela fala, quando ele chegou aqui com literatura, não deixava chato. Não vou mentir, não deixava super chato. Depois nós foi compreendendo, aí foi ficando cada dia mais legal e tal. Então acho que a arte e a educação é isso, de verdade. A gente sabe que com literatura dentro da sala de aula é 1000 graus, assim, ainda mais quando as pessoas são obrigadas a fazer. É horrível, né, velho? Obrigar a fazer qualquer coisa, assim. Então a gente tem que fazer o máximo para que seja gostoso, prazeroso, que as pessoas descubram a partir dali essa escrita criativa e a gente possa debater várias ideias. E rola, hein? E rola. O povo se envolve. Se envolve. Entra achando que é uma coisa e de repente vira outra, né? Pega as ferramentas de aliterações, de figuras de linguagens e debate outros temas e a gente consegue desenvolver bastante coisa, assim. Utiliza de audiovisual, pensa em fanzines também e vai construindo as paradas. É legal perceber esse encantamento, né? Porque tem essa resistência, porque parece que não é nossa, não nos pertence, é uma linguagem que não é nossa. E aí eles brincam, eu também atuo na área da educação, e aí depois que eles se apropriam, eles brincam com... Você fala, gente, que bonito de ver o processo finalizado, né? Dentro da proposta que você apresenta no dia. Ju, e é louco assim, porque você trabalha também, né, nessa área de educação. E eu percebo, porque eu trabalho com arte de educação, então tô à tarde lá, vem criança da escola pra lá. Que esse rolê nosso de afetividade, que a gente fala direto, de como com algumas crianças rola menos, entendeu? Então eu dei aula muito pros meninos, assim, de 9, 10 anos, na sala de aula todo mundo, e os moleques mais pretos, nesse rolê que eu era na infância, entendeu? Pra dentro, tá aprendendo a ler e escrever, não sabe, todo mundo sabe ler e escrever, e não sabe direito, tá aprendendo, e uma professora aí chamou de burro, e aí, tipo assim, como tira isso? Você não é burro, moto difícil, né? Não, abraça aí, tio, nós é mesmo lado, e pá, nós é... E o cabelo, e os moleques começaram a se identificar de... Não vou ficar até mais tarde pra nós ir vendo as palavras aqui pra você. É mesmo, vamos aí aprendendo junto e tal, né? E tirar essa coisa da não possibilidade, né? Do não ser, né? De também de se envolver. Então eu percebi, tanto na Fundação Casa como nesses rolês fora, que esse rolê da afetividade, quanto educador da roda, né? De não ser a pessoa que... De roda, de como
também foi importante nesse processo deles de aprendizado, assim. O afeto, né? O afeto é afeto, extremamente... o abraço, a calma. Não, mas não, calma aí, vai no seu tempo também, não precisa acompanhar, vai. Você tá vendo, né? De repente, eu lembro que tinha um garoto lá que ele tinha dificuldade, que eu dava aula, um moleque pobre, preto pobre, sofredor, pá. Aí eu vi que eu falei, meu, você tá bem? E aí era problema de visão mesmo, né? Eu falei, vamos ali que vamos ver como. Aí vou lá, o moleque precisa de usar óculos, aí muda tudo, né? Puta, eu falo, caramba, agora ele tá. Tô vendo as palavras melhor agora, bagulho é louco. Assistência também, né? Tem os dois lados. O afeto é uma coisa que nos atravessa, que é importante, mas a assistência, a gente precisa ter o mínimo de estrutura para existir, né? É louco, isso, né? E é isso, né? Você tá lidando com a galera que uns tem, outros não tem, faz como, né? Nesse caso, faz como, né? Vai ficar atrasado, eu tô um pouco, né? Sinto, eu acho, né? 2 vezes mais é 1000 graus, mano. 1000 graus. E aí fazer o possível para que dentro daquele momento seja mesmo, assim, um rolê que massa, assim. Eu quero continuar sempre trampando com arte e educação, sempre. Faz tempo que você tá nessa área? Faz tempo já, hein? É que de tempo em tempo também eu trabalhei muito na Fundação Edom Breck, pá. Tô lá na fábrica, pá. Aí tô lá no CCA, aí tem hora que eu quero dar uma parada, pessoal, continua vindo aí que tá sendo mó legal, pá, vamos continuar aí mais um pouco, né? Faz tempo e tal, né? Aí eu tô também estudando bastante pra poder melhorar também, né? Pra descobrir outras coisas também, que é importante pra caramba e tal. Mas é massa, assim, no geral é massa, assim. Eu gosto de produzir, né? Então eu gosto de produzir, tem esses livros que eu faço documentário, mas quando eu trabalho com arte e educação, eu gosto de pensar um produto, assim. Acho que isso fortifica bastante, pensar um produto. Vamos fazer um mini doc, não sei, vamos fazer um livro, vamos fazer uma colagem. Acho que pensar num produto marca, assim, acho massa, legal. A gente começou a nossa conversa marcando um lugar, né? Você trouxe a Brasilândia como esse lugar de embarque. A gente foi falando sobre todas as suas produções, poesia, conto, dentro do samba, falou muito da família, a gente falou muito da memória, que é um outro lugar desse nosso itinerário de conversa. A gente terminou com afeto, que essa palavra, que ela seja o começo e seja o fim, sempre, né? O fim das nossas prosas e encontros. A gente tá paradinho aqui, batendo um papo, mas se a gente estivesse num busão, o que você queria ter visto pela janela? Nossa, que legal. Eu gosto muito de andar de busão. Eu prefiro várias vezes ônibus do que metrô, acredita? Ó, eu ia da Brasilândia pra Tiradentes direto. Eu sempre fui muito longe pros rolês. Muito longe, pá. Quebrada, né? Perife é isso, sempre tá nas pontas. circulando, né, nas pontas, sempre nas pontas. E eu gosto de ônibus, assim, né? Foi no ônibus que eu sempre li mais também. Li muitos livros no ônibus, pá, no caminho, indo e voltando, né? E aí, eu gosto de entender, quando eu tô em São Paulo, quando eu vou pra lugares que eu não conheço, é muito louco de ver como que... Eu gosto de ficar vendo as quebradas, de ver como que é, pá, como que... Eu vim pra cá, Arapuá, fazia tempo que eu não via Estrada das Lágrimas, fazia tempo que eu não ia pra essa região, Heliópolis e pá. E aí ver, né, como que é a dinâmica da vida e pá, como que tá rolando. Eu acho Janela de Busão tem um lance tem um lance poético ali rolando. Tem 1000 coisas, né, acontecendo, né, na Janela do Busão, ainda mais quando entra nas quebradas mesmo. Quando entra nas quebradas, fala, caramba, mano, a vida das pessoas, né? 8 horas da manhã, então você vem nessa estrada aí, você fala, caramba, 1000 coisas acontecendo. Eu acho interessante observar isso e tem um texto também que eu acho que chama 842 no Punga, que fala disso, né? No Busão das 6 das Nega Véia, não sei, não lembro esse texto mais não, mas tem esse texto, né? Que é essa visão de dentro do busão, assim. E também quando é pra viajar pros interior também é massa também, né? Janela de busão, assim, eu acho... eu gosto de ver a vida das pessoas, ver o que tá rolando, né? Observar também, pá, essa natureza também e tal, né, meu? Eu gosto e tal. E como eu sempre fui pra longe também, nasci Monteiro, atravessar, nunca faltou afeto, assim, também. Eu posso dizer que atravessei essas cidades, nesses rolês, sempre também num rolê de positivo, assim. Às vezes lendo livro, às vezes ouvindo música e vendo as coisas acontecer. Da hora demais. Que bom, Akinze. Eu gostei muito da nossa prosa. Espero que você também tenha gostado de passar aqui pela Rádio Busão. Nossa, né? Adorei. Tamo aí, é uma honra. É mó legal, né? Falar sobre nossas coisas também, né? Importante, eu acho. Nossa, né? velho.
criar esse acervo das nossas memórias. A gente falou bastante de memória, né? Então, de reverenciar as pessoas que estão na prática, atuando, deixar aí como acervo para a nova geração, né? A gente sauda muito o passado, mas sempre pensando no futuro, né? Isso. Isso, nós é um povo do continuidade. futuro e vamos, né? Vamos que Pensar no vamos. passado, presente, sem perder, né? Aqui o foco para nós poder ir lá na frente, continuar firmão, né? Sim. Se não estiver aqui presente fisicamente, quando não estivermos fisicamente, que estejamos de alguma maneira presentes. Sempre, sempre. Querido, agradeço a sua participação. Da hora então, da hora. Estou super feliz. Salvou meu dia. Eba, é isso aí. Estou bem feliz mesmo de rever, depois de pandemia, depois de, né, vários isolamentos aí. Faltaram muito, a gente falou sobre muita coisa, mas acho que a gente pode esticar essa prosa sobre racismo, que é uma coisa profunda, em outro capítulo, né? Deixar as pessoas lerem você, porque também é importante. Né? Tem livros, tem documentário, tem roda de samba, que dá para te encontrar na roda de samba, tem sarau no quintal, tem CD também, tem um monte de produção, tem coisa. Aqui, a gente para a conversa um pouco, a gente dá uma parada, né? Desce desse busão um pouco para viver um pouco a vida. Fechado. Né? E aí as pessoas podem depois te encontrar e a gente vai ter um novo encontro. Nessas conduções da vida aí, entendeu? No itinerário, tamo junto. É isso aí, querido. Fechou. Obrigada mesmo, gente. Até a próxima.